Ora, muito boa tarde. Falou-se aqui muito de cor, e cor é aquilo que eu utilizo todos os dias na nova vestimenta que eu dou aos livros. Os livros, não é preciso dizer o que são livros, todos nós conhecemos livros. Da importância dos livros é um assunto debatível. Os livros representaram sempre na história da humanidade uma pequena minoria, porque a comunicação fez-se sempre predominantemente pela oralidade, que é exatamente o que eu estou a fazer agora. E a leitura foi uma revolução quando se conseguiu escrever, porque permite a difusão da informação de uma maneira universal, mas, digamos, os meios de comunicação por escrita são meios eminentemente perecíveis, porque, quando se passou a tipografia, se desenvolveu e produzindo grandes quantidades de material escrito, o que verdadeiramente interessou às pessoas era o jornal, ou seja, aquela comunicação imediata sobre o acontecimento imediato. O jornal, a revista, são eminentemente perecíveis e rapidamente a oralidade voltou a ganhar predominância através da rádio e da televisão, que são os meios principais de comunicação. O livro ficou, então, numa posição que eu acho que foi a que ele teve sempre, a de depositário da memória das pessoas. O livro vale para se ler com calma, para depositar coisas que não se querem esquecer, porque o jornal, a televisão ou a rádio esquece no momento em que se acaba de ouvir, ou então retém-se com alguma dificuldade que está lá. Com o jornal, também, acabada a sua leitura, normalmente acaba no lixo, na reciclagem. O livro não, o livro guarda-se para leitura futura, para releitura, para pesquisa, para consulta. É evidente que o livro de consulta perdeu radicalmente valor em relação aos meios eletrónicos, à internet, porque é muito incómodo, é muito mais cómodo fazer consulta a partir de um pequeno CD, de um pequeno DVD, do que ter uma enciclopédia com 60 volumes em casa, até porque os espaços vão diminuindo e a informação de consulta passou agora a ser predominantemente eletrónica. Então o livro serve para se guardar aquela memória que é importante preservar e voltar a ele. E eu acho que nesse aspecto o livro continua a responder a essa situação. A minha atividade é, digamos, melhorar o aspecto do livro. Os livros dividem-se em muitas categorias: livros de estudo, livros de romances, poesia, enfim, todos nós conhecemos filosofia, todos nós conhecemos o livro. Eu não pretendo ensinar nada a ninguém, porque estão aqui pessoas que sabem muito mais do que eu. A ideia de fazer uma encadernação ao livro prende-se com dois motivos. Um livro, com os anos, vai se deteriorando. E a melhor maneira de se preservar o livro é cozê-lo de novo, meter-lhe uma capa dura, e ele assim preserva-se sempre. A funcionalidade da encadernação tem a ver com a facilidade que se consegue ler o livro. Se o livro abrir bem, se tiver prazer em abrir o livro funciona, e a encadernação acaba aí. Pode ter uma capa muito simples, uma capa de sintético e portanto, continua a ser possível lê-lo. Fazer uma encadernação artística sobre o livro visa chamar a atenção sobre aquele livro em particular, porque quando às vezes transmite de geração em geração, as pessoas olham para o livro e dizem: este livro deve ter qualquer coisa de especial porque tem uma roupagem diferente. Eu comecei a encadernar livros por necessidade aparente. Nada disto é necessário, digamos, o necessário é viver. E eu comecei a colecionar livros muito jovem e encontrei livros em muito mau estado e mandava-os encadernar para os poder ler, porque o livro só tem valor se for possível lê-lo. E comecei a integrar o livro numa função artística, ou seja, não queria encadernar o Aquilino Ribeiro igual ao José Rés, nem o José Rés igual ao Camões. Portanto, comecei a dar uma integração artística como, digamos, interpretativa do próprio livro. E ao fim de alguns anos cheguei à triste conclusão que não era possível encadernar os meus livros porque ninguém estava para maturar.
Ou seja, eu queria fazer as coisas de uma maneira, o encadernador só queria fazer a função e tinha 10 modelos e encadernava muito bem e eu tinha que escolher entre de 1 a 10. E eu não queria nada disso. Depois surgiu uma oportunidade de encontrar uns colaboradores que sabiam a técnica toda e eu sempre podia dar a tática. Isto, no fundo, eu dou a tática e o jogador é que remata. E depois, no fim, eu verifico se ele marcou golo ou não. Quer dizer, falando em linguagem futebolística, é um bocado isso. E então formámos uma empresa que me permite fazer este tipo de encadernações, este tipo de serviço ao livro. E eu, propositadamente, misturei encadernações e estão a passar, digamos, de uma forma aleatória, não tem nenhum significado especial, até porque a diversidade ajuda a fixar a atenção. E portanto, de ensinar os estilos não preciso, vocês sabem mais do que eu, portanto, cada livro tem uma roupagem própria, é este o meu conceito, dar uma roupagem própria ao livro que as pessoas estão a ler, quer dizer, não se deve pôr uma encadernação romântica num livro modernista, nem uma encadernação modernista num livro barroco. Portanto, aqui vão aparecendo imagens do livro em função do seu conteúdo. Há muitos anos atrás, eu encontrei-me com, e vou fazer o favor de fazerem passar o livro por aí, para as pessoas terem o contacto. Há muitos anos atrás encontrei-me com um problema específico de um cliente meu, que tinha um livro muito bom, mas estava em muito mau estado. E disse, olha, leve-me esse livro e ponha-me bonito para ver se consigo vender isto melhor. E eu disse, ó, Sr. Gonçalves, e quanto custa o livro se eu o estragar? Oh, tenha juízo, você não estraga livros nenhuns. Mas pode às vezes estragar, tem aqui uma ideia, pode às vezes estragar. Disse, pronto, são 90 contos, que isto ainda foi no tempo dos escudos. Então eu lá trouxe o livro e passado meio ano é que lhe entreguei a obra e ele até já brincava comigo. Qualquer dia você tem que me pagar o livro porque nunca mais o entrega. E quando eu fui entregar o livro, para resolver um problema que era tornar o livro vendável, ele olhou para o livro e disse, está muito bonito, mas isto, você entregou-me isto muitas vezes mais depressa, não estou a perceber. Eu disse, Gonçalves, abra o livro. E ele abriu o livro e o simples ato de ver o livro, apercebeu-se que o livro tinha uma imagem. E que eu agora vou mostrar a técnica de abertura do livro. Temos que pegar no livro com a pasta da frente no sítio e temos que abrir o livro em rampa. Portanto, eu agora também vou passar este, que é para chegar a mais gente ao mesmo tempo. Isso é uma técnica extremamente difícil porque obriga, porque a encadernação no fundo é uma arte, e como é uma arte, podemos integrar várias artes, vários conceitos de arte, vários tipos de arte no próprio livro. Pode-se integrar pintura, que é o caso, pode-se integrar revisaria, enfim, pode-se integrar bordados, é absolutamente universal. Ora, essa técnica consiste em pintar o livro em rampa, uma aguarela absolutamente fina, o mais fino que existe, à base de água, e mesmo assim ter definição, que é extremamente complicado, e depois, ao fechar o livro, aplicar-lhe a camada de ouro por cima, que é o que vai tapar a imagem e vai criar o efeito de surpresa, que é extremamente complicado, porque tem que se preparar as folhas completamente macias, como se fosse vidro, para depois poderem aceitar o ouro, com a clara de ovo e com o val da Arménia, esses termos técnicos não interessam muito, mas é o fixador natural do ouro em folha. E ele abriu aquilo e ficou extremamente surpreendido. E aqui em Lisboa não é pior que o Porto, que o boato corre à velocidade da luz, ou talvez mais. E, entretanto, passado uma hora, estava a livraria do senhor completamente cheia de curiosos. Foram ver o que aquilo é. Antes disso, ele obrigou-me a fazer no próprio livro, na própria guarda do livro, a lápis, a história daquela situação. E depois percebeu porque é que demorou imenso tempo, porque eu, antes de conseguir fazer no livro, que já não era grande coisa, aquela pintura, e eu tinha que ter treinado noutros, porque senão estragava mesmo de vez o livro e já nem havia remédio para o assunto. Entretanto, constou-se, começaram a vir os curiosos, toda a gente queria comprar o livro, quanto é, quanto não é, e ele adotou uma técnica muito simples. Aqui o engenheiro não me disse quanto era, portanto eu não sei quanto é que o livro vale. Ou seja, guardou o livro muito calmamente. Depois começaram a aparecer lá, agora já sabe, já pagou, já pode dizer quanto é. E ele disse, agora não o vendo, porque eu gosto tanto do livro, já não o vendo, que
chama-se esta técnica um forehead painting, ou seja, uma pintura no corte da frente dos livros. E ele disse, agora não vende. E chegou lá um cliente dele, que queria ter o primeiro forehead painting em português, e pôs um cheque à frente e disse, pode preencher até 10.000 contos. E ele pegou e disse, ao seu força, eu guardo o cheque, não lhe vou fazer a desconsideração de o rasgar. Ainda hoje o tem. Esses livros que andam, que eu fiz passar por aí, são outros forehead paintings, que já não são o primeiro forehead painting, se calhar é o quinto, o sexto e o sétimo, e é uma técnica extraordinariamente difícil, tão difícil que só há 4 pessoas no mundo que o conseguem fazer. Somos nós, 2 ingleses, o Sam Gorski em Londres e o George Baton em Bath, e um encadernador em Nova Iorque. Portanto, não estamos mal acompanhados. De modo que a função da encadernação é fundamental na preservação do livro, mas pode ser uma encadernação muito barata. Por 30 euros eu ponho um livro perfeitamente funcional. É bonito, enfim, pronto, mas serve. A partir daí, passamos a entrar na gama da beleza. E depois, eu nesse aspecto sigo um conselho de um mestre de todos nós, o Marius Michel, que dizia aos clientes dele e amigos, dizia, não se deve encadernar um livro, ele trabalhou na viragem do século XIX ao século XX, não se deve encadernar um livro de um cêntimo com uma encadernação de 100 francos, nem um livro de 100 francos com uma encadernação de 1 cêntimo. Portanto, quem quiser seguir o meu conselho, segue este princípio. Mas eu encontro na vida coisas muito curiosas, porque são coisas inestimáveis, indiscutíveis. As pessoas levam lá o livro que foi do avô e faltam-lhe 5 folhas. E dizem, mas que faltam 5 folhas? Faz mal, foi do meu avô, eu quero que encaderne. E geralmente até nem me põe nada de encadernações adequadas ao valor intrínseco do livro. E nesses casos tem sempre cuidado de se pôr uma notinha à frente. A este livro faltam X folhas. Quando não consigo ir à Biblioteca Nacional e sacar as folhas e ponho lá umas cópias, porque vê-se bem que são cópias. Porque assim, ao menos a leitura fica completa e nunca é interrompido, que é a parte mais desagradável de ler um livro, é de repente faltarem folhas. E depois, assim, o dono do livro é um bocadinho maluco, mas o encadernador é pior. E, portanto, eu não gosto que isso aconteça de maneira nenhuma. Agora, nós usamos, portanto, vários tipos de integração da obra de arte no livro. E, por exemplo, um caso, há de aparecer por aí, porque está nas imagens, nós fazemos a integração de lombadas, ou seja, por exemplo, nas farpas, nós pomos os mafarricos na posição em que ele se encontra dentro do próprio livro do Ramalho Ortigão e integrados pelas suas próprias séries. E os mafarricos, tanto ocupam a lombada, e para conseguir pôr um mafarricozito que é grande, é preciso juntar várias lombadas. Eu, há cerca de uma dúzia de anos, na Biblioteca Vitocchiana, em Bruxelas, fizeram uma exposição de encadernações a nível mundial, a nível europeu, peço muita desculpa. E só admitiram 80 encadernações para pôr lá, e muita gente concorreu e tal, e eu carabei o livro ao Sr. Gonçalves, o tal, para mandar para a Biblioteca Vitocchiana e mandei as farpas do nosso Ramalho e do nosso Essa. E eu fui lá depois, tive que ir a Luxemburgo a tratar de um assunto de aços, porque eu sou engenheiro civil e, portanto, isso é o meu sustento, digamos assim. E depois dei uma saltada a Bruxelas para espreitar para a exposição. E constatei, para a minha surpresa, que o forehead painting estava lá no meio dos outros, e eles tinham posto numa prateleira isolada as farpas. E eu fui dirigir-me à senhora da recepção e disse, olha, gostava de perceber porque é que aqueles livros ali pretos são numa prateleira à parte e autónoma e os outros livros são todos misturados. Porque eles tinham pelo menos 5, 6 livros em cada prateleira. Ele disse, sabe, e ela extraordinariamente era melhor que um porteiro porque sabia as razões. E disse, sabe, é que nós nunca tínhamos visto uma imagem formada em várias lombadas. Eu disse, grande ideia, já vou aplicar nisso em mais coleções. E depois eu tinha um sonho, que era fazer esta ideia na velha casa do José Régis, que é um dos meus livros preferidos. E até tinha comprado no leilão do Alberto Serpa um exemplar com desenhos feitos pelo José Régis na primeira folha em branco do livro. Eu disse, está na hora de eu fazer também uma coisa dessas. E disseram assim, este homem é maluco, só a pintura do Armando Aguiar vale mais que os próprios livros.
Pronto, está bem, é uma extravagância do rapaz, pronto. Lá andei eu de cócoras com a Armanda, a fotografar a Vila do Conde, e o Val do Ave, e por lá fora, e lá realizei o meu sonho. Lá se juntaram as lombadas todas, e ele pintou aquilo tudo direitinho, lá fiz o título também é coletivo, a velha casa lê-se numa linha, e o José Regis noutra linha, e tal. E disse, pronto, já tem direito à extravagância dele. E pronto, era, digamos, invendável pelo o custo da operação. Aliás, é mais cara a pintura do Armando Aguiar do que os livros e do que a encadernação propriamente dita. Portanto, só a pintura vale mais do que isso, que é um óleo. Portanto, o rapaz assina, mas sabe quanto vale. E disse assim, bom, estás arrumado. Pronto, fez aquelas... Pus aquilo lá na montra. Já fiz 15. Portanto, há sensações profundamente gratificantes quando nós transformamos uma coisa interessante numa coisa ainda mais interessante. E alguém um dia, por graça, disse que eu era alfaiate dos livros. Veio até numa revista dos meus livros essa designação, que está engraçado. Porque o ato de encadernar é um ato de vestir. É um ato de vestir um livro em particular. Porque não é um pronto a vestir. Porque um pronto a vestir era eu fazer umas capas e a seguir meter lá os livros. Isso às vezes dava mau resultado, porque o tamanho do livro lá não se coadunava nada com o tamanho da capa. E isso, fazer capas fora, é o que normalmente nós fazemos para uma classe de pessoas sempre apressada e atrasada. São aqueles que têm que entregar teses de mestrado e teses de doutoramento e dão-me 24 horas para fazer o serviço. E já tive um caso extremamente singular de uma senhora jurista de Coimbra que tinha entregado a tese de mestrado, ainda não a tinha escrito, e eu tive a ideia de simplesmente dizer, olha, quantas folhas tem? Fiz-lhe um mono, ou seja, com folhas velhas, aquilo ao menos tinha felicidade de ser tudo A4, já não é mau, senão não me aparecia com A5 ou A3, era uma desgraça, e fiz as capas todas, douradas, tudo preparado, e a senhora veio-me entregar às 11 da noite o texto, e eu pus a máquina de fotocópias a fazer o serviço durante a noite, e de manhã tinha as teses todas prontas para meter na capa. Isso é que é serviço de pronto a vestir. E a senhora conseguiu e teve sucesso na tese. Isto são situações que nos aparecem no dia a dia, porque eu, quando fiz o meu mestrado, o Imperial College disse-me: tem que entregar naquele encadernador de acordo com aquele modelo, e o homem tem que ter 15 dias para acabar a tese. Se o senhor não entregar, fica reprovado. Aqui, graças a Deus, que ainda há alguém que faz mais pressa de 15 dias. E pronto, espero que se tenham gostado da apresentação e das nossas propostas, que são sempre diferentes de acordo com o livro. E muito obrigado por me terem aturado. Obrigado.